Ai, gente, que preguiça que eu tô desse bebê reborn. SUS pra bebê reborn, consulta pra bebê reborn, babá pra bebê reborn, escola contratando professor pra cuidar de bebê reborn. Que... Não, para o mundo que eu quero descer. Não é possível, gente do céu, que isso? Onde a gente tá? Que país é esse? Que mundo é esse? Eu não acredito. Isso é um debate, né, gente? As pessoas estão brincando, né? Deve ser algum teste, alguma coisa pra ver como é que a gente reage. Porque não é possível. Eu não acredito que as pessoas estão gastando fortunas com um bebê, tudo bem, gastam fortunas, pode, tudo bem. Comprar um boneco caríssimo, caro, tudo bem. Agora, querer que ele consulte pelo SUS um boneco? Botar na escola, né? Gente, isso é verdade mesmo? Ou eu tô sonhando, eu vi tudo errado? Tá uma febre, assim, desse bebê reborn. E as pessoas enlouquecidas. Jesus, deve ser algum teste, né? Pra ver se a gente comenta. E eu aqui, trouxa, caí, tô comentando. Deve ser isso, só pode. Em uma sociedade que um ex-presidente inocente foi preso por um juiz que tinha ambições políticas, em um país em que a fraude não é punida e esse juiz hoje é senador, em uma sociedade em que a emissora mais potente do país divulga fake news, não leva em conta os dados socioeconômicos de um governo para avaliá-lo e fica fazendo fofoquinhas, como é o caso da Rede Globo, que deixou de olhar a realidade a que o Lula está elevando o Brasil para ficar fazendo fofoquinhas, fazendo achismos totalmente desembasados da realidade. Em uma sociedade que não importa mais a verdade, não importam mais os números oficiais, importa sim o que dizem as fake news, o que diz o zap zap do titio. Em uma sociedade adoecida, em que a verdade foi corrompida, a verdade foi sacrificada, a verdade foi assassinada. Hoje nós vemos que as pessoas já não ligam mais, elas vivem no mundo da fantasia, até com seus bebês reborns, e essas pessoas o levam ao SUS, causando filas, alegando que seus filhos estão com febre, que estão com 40 graus, que não estão bem. Essas pessoas não estão bem e precisam ser assistidas. A verdade foi destituída do nosso país e deu lugar à fantasia. Hoje as pessoas... Outro dia uma pessoa me mandou um negócio num Domus, que não sei o quê, da verdade, da Matrix, totalmente pirada. Eu assustei. Essa coisa de que o Lula não é o Lula é um clone. A gente tem que olhar para isso com mais atenção. Os profissionais da saúde têm que olhar para isso com carinho. Eu estou um pouco distanciado da psicologia, eu não sei hoje aonde se encaixaria essa patologia, porém, esse descolamento da realidade, tanto na internet, nas fake news e agora com essa questão, é muito preocupante. Eu conheci uma moça, há muitos anos atrás, que ela tinha gravidez psicológica e ela provocava inclusive o crescimento da barriga, que é uma coisa mais rara, né? E ela tinha todos os sintomas, produzia leite e tudo mais. E uma vez eu falei para um rapaz, falei assim, pô, ela engravida direto, né? Quantos filhos ela tem? O rapaz falou, não, ela só tem 2 filhos, a gravidez dela é psicológica, é o tempo todo, assim, ela vai... Então, era uma pessoa que não estava bem. E hoje, essas pessoas com os bebês reborns, elas estão mostrando que não estão bem. E aonde o Bolsonaro se encaixa nessa história toda? O Bolsonaro foi o cara que relativizou a verdade. Hoje as pessoas seguem o sujeito e o chamam de mito. E todos nós sabemos o significado da palavra. Nem no elogio Bolsonaro é um elemento verdadeiro, ele é apenas um mito. Os mitos, as mitologias deram lugar à ciência para a explicação dos fenômenos. Então aquilo que era o casamento do sol com a lua e o choro que fazia o rio correr, etc. Essas alegorias foram dando lugar à ciência para a explicação dos fenômenos. Acontece que o bolsonarismo, ao relativizar a verdade, trouxe essa loucura para as pessoas. Hoje, as pessoas que estão em surto psicótico, elas se encontram enquadradas no movimento bolsonarista, elas rezam para pneu, chamam extraterrestres com a luz do celular, e então elas encontraram nesse movimento uma aceitação para sua condição de vida. Ao invés de se tratarem, elas apenas seguem aquela loucura. O problema é que essa loucura está relativizando a verdade, e há pessoas seguindo Bolsonaro, que também não é uma pessoa, sob o ponto de vista do equilíbrio, sob o ponto de vista da lucidez, né? Ele não poderia exercer essa influência que ele exerce. É uma influência maligna. O bolsonarismo trouxe uma catástrofe. Ele arrebanhou pessoas surtadas, e por isso que hoje o bolsonarismo é uma seita de pessoas que não estão bem, Vejam o plano maléfico para matar Alexandre de Moraes, Lula, Alckmin e José Dirceu. Vejam a psicopatia bolsonarista, o quanto eles se descolaram da realidade. Eles têm raiva de pessoas que não deveriam ter. Por exemplo, Alexandre de Moraes apenas protege a Constituição, nada demais, não faz nada fora da curva. Não é uma raiva como a esquerda, que às vezes está com bronca, tem até ódio mesmo, não. Eles colocam em execução.
Eles praticam essa raiva, eles põem para arder. Eles colocam e executam as pessoas. Se precisar, eles matam. Então a coisa é muito séria. As pessoas não estão dando muita atenção, mas os malucos encontraram voz. E eles estão impondo o mundo que eles vivem, um mundo irreal, fantasioso, e hoje as pessoas estão confusas sobre o que é real. Lula está levando o país para a miséria ou está enriquecendo o país? As pessoas já não têm mais noção do que elas podem seguir. Ah, mas eu não vou seguir o IBGE. Ah, mas eu não sei o quê. Aí segue o Zap Zap. Então a coisa está muito grave. Essa seita está adoecendo as pessoas. É uma seita que está provocando doenças mentais, problemas de sanidade mental. O bolsonarismo hoje virou um caso para vigilância sanitária. O bolsonarismo hoje virou um caso de saúde pública. O que é pior, uma coisa que é embasada na religiosidade, esse pessoal vai para a morte. Porque eles são fanáticos religiosos, eles estão amalucados. A mesma pessoa que me falou do Domus, que me falou de outras coisas, da Matrix que nós vivemos, da realidade, que o que nós vivemos não é realidade, o que os bolsonaristas vivem é que é, segundo ela. Olha só, a deturpação, eles colocaram do avesso. Essa mesma pessoa disse que Bolsonaro é enviado de Deus e é o Jesus encarnado na Terra. Isso é, para mim, uma afronta, é uma ofensa. Mas é o que nós estamos vivendo hoje. Bolsonaro sempre foi um surtado. O problema é que hoje todos os seguidores dele vivenciam o surto do meliante. Quer dizer, uma pessoa sem caráter, uma pessoa que não possui condições mentais para estar à frente de um país, ela agora é seguida e as pessoas imitam as besteiras que ele fala. Tudo que ele fala é reproduzido nas redes. Então as pessoas estão vivendo a realidade desse aloprado. É o que está acontecendo no nosso país. Não, gente, isso já tá indo longe demais. Tem que fazer um projeto de lei pra conter esse povo. É doideira. Projeto de lei protocolado em Minas Gerais propõe proibir o atendimento a bebês reborn e objetos sem vida no SUS e prevê multa de 10 vezes o valor do serviço, em caso de descumprimento, destinada ao tratamento de pessoas com transtornos mentais. Vírgula, tu não sabe ler vírgula não, Newton? Dá um tempo, hein, garoto? Queria ser eu o médico a atender uma pessoa com um bebê reborn no UPA. Eu queria ser o médico. Ah, o que você faria então? Fogo! Fogo! Ia tacar fogo! Isso é um boneco, isso não é um bebê, isso é um boneco. Ah, Newton, pega leve, porque essas são pessoas, né, que já perderam um filho um dia e botaram todo o seu amor no boneco. Vocês estão alimentando a loucura de uma pessoa. Isso não é um bebê, isso é um boneco. Nada contra quem queira ter, mas aí vocês querem invadir UPA, né, botar numa creche. Gente, vocês estão descontrolados. Enfim, gente, olha que doideira. Tem que fazer um projeto pra poder barrar esse povo de levar um bebê reborn no SUS. Isso é o fim do mundo. Rapaz, não é que na mesma semana em que o STF deu 10 anos de xilindrão para Carla Zambelli, por razões que incluem correria armada e outras iniciativas radicais, o ex-presidente Bolsonaro resolveu abrir o coração. Pois é, sentou na cadeira da entrevista e com aquele jeitinho meigo, um jeitinho meio de sempre, soltou o seguinte: se eu fosse presidente de novo, ia tratar o STF diferente. Disse ainda que não faria mais aquele cercadinho que ele fez no governo dele, não teria tantos militares no governo e não diria o que disse com Alexandre de Moraes. E faria como, capitão? Com flores? Uma serenata? Um bolo de desculpas com cobertura de meia-culpa? Eu pergunto assim, só para o pessoal que está de tornozeleira eletrônica agora compreender melhor, né? Na real, gente, Bolsonaro confessou com todas as sílabas e sem gaguejar, viu? Que não foi muito decente com o Supremo Tribunal Federal. Veja só, um gesto de autocrítica, ou pelo menos de marketing tardio, né? E aí a gente para pensar, quantas pessoas embarcaram nessa aventura tipo Game of Thrones do Cerrado, achando que estavam defendendo a pátria? E estavam mesmo era servindo de figurante, um espetáculo particular de um protagonista com crise de protagonismo. Nada mais do que isso. Porque no fundo, a guerra que o Bolsonaro fez com o STF nunca foi sobre o povo, a nação, a liberdade de expressão. Claro que não foi. Foi sobre não querer dividir o brinquedo com o coleguinha e a gente avisava. Só isso. E agora que a casa caiu, literalmente para uns, né, judicialmente para outros, sobra o quê, minha gente? Uns radicais órfãos dessa narrativa, pendurados em lives não programadas e videozinho oportuno do Eduardo Bolsonaro que de vez em quando aparece, né?
que posta de outro continente, como se estivesse jogando War com peças de gente real. Mas cuidado, viu, Dudu? A onça que você gosta de cutucar veste toga. Assina embaixo e, se precisar, manda uma cartinha com selo internacional que o povo chama de carta rogatória. E olha, essa onça morde, viu? Agora, se você achou que isso era surreal, respira fundo. Estamos no mesmo país onde adultos adotam bebês reborn e os levam para o pediatra, como se tivessem saído da barriga e não da prateleira. Um país onde, pasmem, senhores, já pipocam pastores reborn nas redes sociais, com direito a culto, dízimo e promessa de salvação garantida. Sem nota fiscal, claro, né? Crianças surgem nos púlpitos, falando línguas misteriosas, imitando motor de helicóptero, e prometendo a cura do câncer, com a força da emoção e berros meticulosos. É isso aí. Ainda tem muito do delírio coletivo que ferveu após as eleições de 2022. Mas quem sabe a próxima eleição, que já se anuncia no horizonte, não nos cura de vez disso, né? Ou, como sempre, promove só mais uma recidiva. Porque aqui nesse Brasilzão, a esperança é a última que vota. Se você gostou desse conteúdo, se você concorda ou discorda, sei lá o que é que você pensa sobre isso, mas curte, comenta, diz sua opinião, manda para aquele amigo que tá de tornozeleira eletrônica. Na sede de atacar o governo Lula como sempre, Merval Pereira confunde o presidente do INSS com o ministro da Previdência, recebe um esculacho como resposta e passa vergonha em rede nacional. Espia. Boa tarde, presidente. Eu queria só voltar conceitualmente à sua nomeação para a presidência. O senhor era o número 2 do ministro. Todo mundo acha que o senhor deveria ter acompanhado, tanto quanto o ministro, esse estrondo de notificações. Na verdade, o Volney, que assumiu agora, né? O Volney, né? Então, eu queria saber por que se manteve essa estrutura, já que estourou dentro dessa administração. Bom, boa tarde, Merval. Só para esclarecer, eu não era 2 em nada. Eu tinha um cargo técnico de corregedor da Procuradoria-Geral Federal até então, separado, longe do INSS. Esse é o Merval Pereira da Globo, um insignificante para a literatura que chegou à Academia Brasileira de Letras não se sabe como. Você já leu alguma coisa do Merdal? Não, eu também não. Vocês podem achar que até é um problema de senilidade, que ele não está bem, ou que bebeu, não está em plenas posses de suas faculdades mentais. Não é nada disso. Sabe o que é? A Rede Globo agora não se pauta mais em número algum. Eles não se pautam nos dados socioeconômicos. Eles se pautam apenas em fofocas. Virou a Central Globo de fofocas. Não falaram em momento algum da viagem do Lula, de todos os bilhões da fortuna que ele trouxe de investimentos para o país. Falaram da compra do terno de 850 do Lula, fizeram comentários sobre a Janja, fofocaram sobre a Janja, se meteram onde não devia, fizeram um juízo de valor dessa questão. Quer dizer, virou um convescote de comadres. Sabe aquele chazinho das 6? Vamos falar mal de todo mundo? É isso. E por eles terem desacostumado a se pautarem em dados, pode ver que o Merval ele não estudou a pauta. Ele não foi se informar sobre o que ele iria falar. Ele não sabia nem o que estava falando, estava perdido, não sabe nada sobre o rapaz. Essa é a Globo. São esses despreparados que fazem a sua cabeça. São esses despreparados que dão rumo e direcionamento ao nosso país. Não devem ser ouvidos. A Globo tem que ser abandonada se você quer evoluir do ponto de vista intelectual, espiritual. Abandone o plim-plim, que é ruim do começo ao fim. Seja quem for que levar o bebê reborn pra ser cuidado no UPA, tu dá uma coça na pessoa com o boneco. Resolveu o problema. Bebê reborn sendo tratado pelo SUS. Reborn. Eu falo do jeito que eu quiser. Chama um boneco de bebê porque eu não posso falar reborn. Reborn.
sendo tratado pelo SUS. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas um deputado aqui do Rio de Janeiro entrou com uma ação para proibir que que pessoas levem o bebê reborn no SUS, porque tem gente que não tem o que fazer, né? Sabe que a saúde já tá uma maravilha, a fila tá uma maravilha, que ele vai bebê reborn para ser tratada na UPA. Só que eu vi muita gente inconformada, né? Ah, meu Deus, tem que fazer projeto de lei para uma coisa dessa. Não precisa fazer um projeto de lei para barreirar essas pessoas. Eu sou atendente, sou a recepcionista, ou sou, né, enfermeira da triagem. Tem a triagem, depois tu vai pro clínico. Eu sou atendente ou enfermeira, para não ter que chegar no médico, no clínico geral. Se eu estou atendendo e você chega com o bebê reborn e eu pergunto o que houve, você fala, a gargantinha dele tá ruim, ele não tá falando. Olha só o conselho que eu te dou. Pega o bebê reborn e dá uma coça na pessoa que levar ele no hospital. Resolve todo o problema. Ah, Newton, mas pega o bebê e dá uma coça na pessoa, na mãe, na senhora, no idoso, seja quem for que levar o bebê reborn pra ser cuidado no UPA, tu dá uma coça na pessoa com o boneco. Resolveu o problema. Sabe o que o Xi Jinping falou pro Lula com relação a essas mentiras aí das malas, né? 200 malas de dinheiro que a Janja estava levando para a China? Olha que mentira absurda. Esse pessoal tem cada coisa para inventar, né? Ele falou que vai mandar um alto funcionário do governo chinês aqui no Brasil para conversar tanto com os representantes do governo brasileiro, como os responsáveis pelo TikTok aqui no Brasil, né? Isso não vai ficar barato, não vai ficar impune, né? Agora você vê difamar aquela mulher tão inteligente, tão esperta como é a Janja, né? Uma pessoa que trabalha junto com o presidente Lula para levar, diminuir a desigualdade, né, no nosso Brasil. Vê lá se ela vai ficar lá na beira do laguinho do Palácio do Planalto catando moedinha e matando carpa. O que você acha? Fala aí nos comentários. Aqui está o João Pedro Stedley, que é o líder máximo hoje do MST. E aqui o pessoal que não gosta do MST. Então, isso aqui mostra um pouco de como a mentira brasileira dos grandes, de quem se interessa em manter o Brasil atrasado, é difundida e cria uma briga onde não tem que ter. O Stedley, o MST, é um grupo de pessoas que luta pelo direito de trabalhar. Eles não lutam pelo direito de não fazer nada. Eles estão falando assim, não. Eu quero trabalhar, você não vai me deixar? Eu vou invadir terras e vou trabalhar e vou produzir alimentos para vocês. Olha que ativo maravilhoso que o Brasil tem. E o pessoal, porque foi moldado, foi apresentado para eles só as coisas erradas, né? Mas foi a maneira que eles encontraram de chamar a atenção, trazer luz para a pauta deles. Então esse pessoal que está xingando o Stedley, está xingando um grupo de pessoas que quer trabalhar e produzir alimento para o Brasil. Você já parou para pensar a doideira que o Brasil vive? Existe um grupo de pessoas no Brasil, organizados, que querem um pedacinho de terra. Lembrando, no Brasil tem terra para todo mundo, tem sobrando terra. Que querem um pedacinho de terra para montar sua fazendinha para produzir alimento para a população. Qual população? A população brasileira. Então eles estão lutando para trabalhar e produzir para você. E tem gente que vai lá e fala, não vão trabalhar, não vão produzir, não quero alimento orgânico, não quero alimento mais barato. Esse tipo de coisa, esse tipo de postura é porque eu comecei esse canal aqui. É um monte de mentira que a elite foi colocando na cabeça das pessoas, que eu acreditei no passado, tá? Eu também achava essas coisas que esse pessoal que tá gritando aqui achava. Aí eu resolvi estudar, comecei a viajar o mundo, olhar em volta e percebi que boa parte dos problemas brasileiros é essa mentira que é jogada na população e faz a gente aqui embaixo ficar brigando enquanto o pessoal lá em cima tá lá